Vamos ver um exemplo de resolução de polinómios usando raízes complexas com os números na forma polar. Por exemplo, se tivermos esta equação, a primeira coisa que podemos fazer é mandar o 8 para o outro lado. Igual a menos 8. E agora seria tentador dizer, bom, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, portanto continuamos daí. Mas há que lembrar que no plano complexo há sempre tantas raízes quanto o tipo de raiz. Portanto, para uma raiz cúbica, vai sempre haver 3 raízes cúbicas. Portanto, com o que ficamos? O menos 8 é a exponencial de πi, ou seja, a exponencial de πi mais um múltiplo de 2πi. Portanto, a raiz cúbica de menos 8, falta aqui um 8, 8, 8, a raiz cúbica de menos 8 há de ser a raiz cúbica do módulo, e depois o ângulo é dividido por 3. Então vamos ver o que é que acontece. Com k igual a 0, isto fica 2 exponencial de πi sobre 3, ou seja, o πi sobre 3 vai ser 2, 1 meio, mais raiz de 3 sobre 2i, ou seja, 1 mais raiz de 3i. Com k igual a 1, isto vai dar 2 exponencial de πi sobre 3 mais 2πi sobre 3, fica 3πi sobre 3, ou seja, menos 2. E com k igual a 2, isto vai ficar 2 exponencial de 5πi sobre 3, ou seja, 2, 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2i, ou seja, 1 menos raiz de 3i. Portanto, temos 3 raízes. E, portanto, para cada uma daquelas raízes, vamos ter uma nova equação. Com k igual a 0, isto transforma-se em z à quarta mais 2 é igual à primeira raiz, 1 mais raiz de 3i. Ou seja, z à quarta é igual a menos 1 mais raiz de 3i. Ora, se escrevermos isto em coordenadas polares, o módulo é 2, e portanto, se o módulo é 2, vamos ver que o ângulo é 2π sobre 3i. Portanto, quem é o z? O z é a raiz quarta de 2, exponencial, de 2π sobre 3 a dividir por 4, ou seja, sobre 12, mais, agora vamos usar L para este, L 2πi a dividir por 4. Simplificando, a raiz quarta de 2, exponencial de π sobre 6i, mais L πi sobre 2. E como é uma raiz quarta, vamos ter L é 0, 1, 2 ou 3. Vamos fazer aqui um desenho. Quais são os ângulos que estão a aparecer? Temos π sobre 6, depois somamos π sobre 2, somamos outro π sobre 2, somamos outro π sobre 2. Então eles ficam nesta posição. Bom, com k igual a 1, temos esta equação daqui. Vamos ficar com z à quarta mais 2 igual a menos 2, ou seja, z à quarta igual a menos 4, mas escrevendo em coordenadas polares é 4 exponencial de πi. Portanto, o z vai ser raiz quarta de 4, exponencial de πi sobre 4, e agora temos a tal história de dar L voltas completas, mas divididas em 4. E, portanto, o z vai ficar raiz de 2, exponencial de πi sobre 4, mais L πi sobre 2, com L a ir de 0 a 3. Portanto, neste caso, no desenho, ficamos com outras 4 raízes, vão ter norma diferente. Há pouco era raiz quarta de 2, agora é raiz de 2. E as posições em que ficam é no π sobre 4, depois somamos mais π sobre 2, outro π sobre 2, outro π sobre 2. Finalmente, com k igual a 2, isto fica z à quarta mais 2 é igual a 1 menos a raiz de 3i. Z à quarta é igual a menos 1 menos raiz de 3i.
Bom, e aqui temos o conjugado das raízes que fizemos com o k igual a 0. Portanto, não será surpreendente que no fim aquilo que vai aparecer seja o conjugado das raízes que tínhamos nessa altura. Ora, para aqui, com isto vamos ter exponencial de menos 2π sobre 3i. E, portanto, o z vai ser a raiz quarta de 2, exponencial de menos 2π sobre 12i, mais LPi, ou L2π sobre 4, ou seja, a raiz quarta de 2, exponencial de menos π sobre 6i, mais LPi sobre 2. E, portanto, de novo, fazendo o desenho, neste caso temos o menos π sobre 6, depois somamos π sobre 2, outro π sobre 2 e outro π sobre 2, e temos 4 raízes. E, portanto, para cada um dos capas temos 4 raízes, neste caso eram todas diferentes, e, portanto, temos um total de 12 raízes para o polinómio.